podia haver nenhuma ação no tribunal, a não ser que fosse de um dos intervenientes. Assim, isso não tinha qualquer valor para um ladrão ou qualquer outra terceira parte. Provavelmente pode imaginar que esses foram os antecessores dos atuais cheques. Eu, o pagador, peço ao banco mediador para pagar ao recebedor do pagamento, a pessoa que tem o nome do destinatário do cheque, uma determinada quantia de dinheiro. Isso era tudo muito bom para transações entre partes que não eram conhecidas entre si. A nota de troca era utilizada somente como ordem de pagamento em moeda no local distante. Mas depressa, os comerciantes queriam mais flexibilidade. Eles queriam utilizar as notas de trocas para consolidar pagamentos entre muitos comerciantes em muitas localizações diferentes, usando as notas de trocas como se fosse dinheiro em si. Para que isso funcionasse, as leis das trocas tinham que ser designadas e cumpridas por terceiras partes. Como vamos ver, este foi o momento na história legal que deu origem ao sistema bancário que temos atualmente. Uma terceira parte que, de forma honesta, poderia comprar a lei das trocas, e vários passos foram removidos da nota de trocas original. Assim, ele não podia esperar, nem tampouco tinha o direito de comparecer a um tribunal de lei comum e defender a validade do contrato e receber a quantia expressa nele. Isso fez com que as notas de trocas das terceiras partes tivessem um risco inaceitável. Então, para utilizar as notas de trocas como um sistema de pagamento com terceira parte conveniente e garantido, o equivalente ao dinheiro, a prática da lei comum teve de ser posta de parte, no que respeita às notas de trocas. Na Inglaterra, houve uma série de decisões legais, até que esse problema do comércio foi remediado, fazendo com que as notas de trocas pudessem ser executadas por terceiras partes. Se uma terceira parte tivesse comprado uma nota de troca por uma consideração válida e em boa fé, não havendo razão aparente para suspeitar de fraude, ou alguma deficiência por parte do vendedor para vendê-la, então a lei tomava-se automaticamente válida e executável pelo tribunal contra o assinante. O que é que significava essa mudança? Significava essencialmente que qualquer nota de troca era considerada legítima, uma vez que fosse vendida. As notas de trocas e todas as outras subsequentes formas de promessas de pagamento, como a notável excepção dos cheques, passaram a ser transferíveis e executáveis em tribunal. Era exatamente o que os comerciantes queriam. Agora, os contratos de dívidas poderiam ser vendidos como se fossem coisas, e o negócio das transações seria agora muito mais fácil. Não somente isso, abriu um mercado completamente novo para os que procuravam o lucro. Seriam eles próprios quem trocariam as notas de trocas. Assim nascia o mercado da dívida. A mudança na lei também teve outro efeito. Tornou possível enganar ou mesmo forçar uma pessoa a assinar uma promessa de pagamento legal. E depois, se essa promessa fosse comprada por uma terceira parte, por uma verdadeira consideração e boa-fé, seria executada pelo tribunal contra o assinante. Finalmente, isso tornou-se uma das fundações dos princípios do Código Comercial Uniforme, que governa a conduta dos negócios nos Estados Unidos e, por extensão, a maior parte do mundo. Pensa nisso. Se comprarmos um computador roubado de uma pessoa na rua, somos culpados de estar recebendo bem roubado, uma ofensa criminosa. Não importa se pagamos com dinheiro honesto e que não sabíamos que os bens eram roubados. O tribunal vai restaurar os bens ao seu proprietário. Nós, como compradores, inocentes ou não, perdemos o nosso dinheiro e ainda podemos ser acusados pelo crime. Mas se comprarmos um contrato de empréstimo de um bancário e darmos-lhes um valor real por ele em boa fé, não importa que o contrato de empréstimo possa ser criado sob falso pretexto. Quem quer que o tenha assinado segundo a lei do comércio dos contratos é obrigado a pagar o empréstimo e os tribunais vão forçá-lo a fazer isso. Hoje em dia, os contratos de dívidas têm vários formatos, incluindo especialmente empréstimos e hipotecas. É significativo notar que à medida que essas restrições comuns foram removidas, era criado o novo Banco da Inglaterra, o primeiro banco estatal autorizado a criar dinheiro a partir do nada. As novas leis vieram mesmo a calhar, fazendo com que os novos e vazios contratos do novo banco fossem executáveis contra o chamado mutuário. O banco tem benefícios dos juros de todo o dinheiro que cria a partir do nada. William Peterson, fundador do Banco da Inglaterra.
Aqueles que descobriram a verdadeira natureza dos seus empréstimos bancários e tentaram desafiar a validade dos seus contratos de dívida nos tribunais modernos, descobriram que, para sua desgraça, que esta lei do comércio de contratos é ainda a defesa absoluta do dinheiro como dívida. O banco terá vendido o acordo do empréstimo original a um terceiro por um valor. E podemos saber que esse terceiro pode, muitas vezes, ser uma companhia irmã do banco. Tudo o que importa ao juiz é quem possui o documento, e o que consta nele, e quem assinou. A falha do banco ao não informar a verdadeira natureza do contrato do empréstimo e a ausência de haver realmente um empréstimo com dinheiro de verdade da parte do banco não é, na verdade, relevante. O resumo bem simplificado do que nós assistimos nesse segmento é que, ao longo dos tempos, os donos do mundo, os senhores do mundo, os banqueiros, Illuminati, eles foram criando leis nos diversos países de acordo com suas necessidades. E nessas leis, claro que eles não visam nada em favor da sociedade, da população, mas apenas do seu próprio interesse, passando por cima de diversos critérios. Agora, o importante disso é nós também percebermos que nem todos os países eles conseguiram implementar essas leis. O Brasil, por exemplo, é um país que eles conseguiram implementar e o Brasil está totalmente nas mãos deles. Mas alguns países do mundo, eles não conseguiram. Mas não viram também isso como problema, porque, na verdade, eles sempre vão precisar desses países que não se enquadraram às suas leis para justificar as guerras, porque são contra esses países que eles fazem as guerras, para isso que esses países são utilizados por eles. No próximo segmento, nós vamos ver como as leis têm respaldado toda essa fraude. Vamos entender melhor isso agora. Distintas violações da lei comum, do senso comum e da justiça natural. Primeira violação é a fraude que o mutuário comete ao garantir algo que ele ainda não tem. E o banco é cúmplice porque aceita essa garantia fraudulenta como garantia de pagamento ao crédito que ele cria. Segunda violação é a falha do banco ao não revelar a verdadeira natureza do contrato. O banco chama isso de um empréstimo, levando o mutuário a acreditar que ele ou ela está recebendo um empréstimo de dinheiro existente. Mas o banco sabe perfeitamente que só está fornecendo uma nova promessa de pagamento simplesmente digitada no computador. Uma promessa que o banco sabe que provavelmente nunca terá que cumprir. Terceira violação. O acordo do empréstimo deveria de ser inválido, porque contratos impossíveis são legalmente inválidos. O banco está criando um contrato impossível porque as condições requeridas para garantir que o mutuário tenha oportunidade de pagar o empréstimo, o valor do empréstimo mais os juros, não são cumpridos. A não ser que o sistema cumpra 100% da reciclagem de ambos os valores do empréstimo e dos juros, o que na verdade não cumpre. Alguns mutuários não vão conseguir pagar e perder a sua garantia de empréstimo, simplesmente devido à escassez sistemática do dinheiro. Quarta violação é a violação da lei natural pela lei dos contratos, que confere automaticamente legitimidade ao título em qualquer contrato, se o contrato for vendido a uma terceira parte por uma consideração válida. Isto viola o princípio que um não pode dar um melhor título do que aquele que tem. Quinta violação, mas provavelmente a maior fraude de todas, é que a maioria das pessoas que produzem a verdadeira riqueza do mundo estão em dívida e estão em risco de perder tudo aquilo, porque trabalharam arduamente para banqueiros que fabricam dinheiro meramente através de promessas de pagamento. E onde é que isso nos leva? Somos reféns de uma economia que tem de crescer cada vez mais depressa. Isso para conseguir acompanhar um crescente fornecimento de dinheiro, ou todo o sistema entra em colapso e arruína-se. O sistema do dinheiro que está atualmente estruturado recusa-se a reconhecer que a verdadeira economia está limitada pela capacidade do planeta para fornecer as matérias-primas e também os serviços de lixeiras que a economia necessita. O planeta é finito. Por isso deveria ser óbvio que a economia não pode crescer a um ritmo muito acelerado para sempre. O nosso sistema de dinheiro atual anda como o carro do filme que não podia diminuir a velocidade ou a bomba instalada no carro explodiria.
E a nossa situação é ainda pior, porque a criação da dívida tem que estar sempre acelerada, ou toda a economia entra em colapso. A noção de que seja possível um crescimento acelerado e perpétuo é a grande falácia, ou seja, a grande mentira da economia moderna. É uma alucinação fatal nascida da ganância. O colapso econômico, social e ambiental sem precedentes é inevitável. E esse sistema monetário não tem esperança e é incapaz de se adaptar. Reforma do sistema monetário já. Não admira que os reformistas do sistema monetário por todo o planeta insistam que todo o sistema monetário tem que ser reconstruído. Então, qual é a solução? Uma ideia sugerida por muitas pessoas é voltar aos dias em que o dinheiro era apoiado pelo ouro. O argumento é de que o ouro é um verdadeiro dinheiro porque tem um valor hereditário. O princípio mais importante aqui é que o dinheiro deve ser de uma comodidade que é valiosa devido à sua escassez. E o ouro é escasso. Como regra geral, aqueles que detêm o dinheiro atualmente também acreditam que o dinheiro deveria de existir e ser independente do governo. Do outro lado, os que acreditam que a criação do dinheiro deveria ser exclusiva dos governos. O governo, que representa todas as pessoas, deveria de gastar o dinheiro existente no interesse público, apoiando o valor da moeda naquilo que era o gasto do dinheiro. Tendo recuperado simplesmente o poder de gastar o dinheiro que existe, o governo nunca teria necessidade de ter dívida ou pagar juros. E é claro que se o governo continuasse sempre gastando, resultaria numa moeda sem valor. Para impedir a inflação, o dinheiro também tinha que ser extinguido. Isso poderia ser conseguido usando uma grande variedade de impostos, também recursos reais e honorário dos utilizadores. Os gastos do governo, os impostos do governo poderiam assim criar um equilíbrio perfeito. Contudo, o objetivo dos impostos seria conseguir uma estabilização de preços, porque o governo não necessitaria de rendimentos provenientes dos